Bom, vamos lá, pessoal, para o nosso bate-papo. Hoje, a segunda parte do tema O que um pastor não pode fazer. Lembrando aí que é a segunda parte, a primeira já coloquei lá na minha página no YouTube, e hoje vamos falar sobre a segunda parte, né? É um bate-papo. Lembrando que eu fiquei 6 anos no seminário, então estou falando para mim mesmo, estou falando para quem eu já vi fazer, estou falando para quem tem membros, parentes em igrejas desse tipo, para que tomem cuidado, para que não venha estar sofrendo abusos espirituais, como diversas seitas já existiram e existem, né? Recomendo também um documentário na Netflix, né, sobre seitas. Tá lá na Netflix, muito bom. Tá? Pessoas que tiveram a vida destruídas por causa de um líder espertalhão. Tá bom? Então vamos lá hoje para o que um pastor não pode. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 3. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então nós vemos aqui Pedro orientando os líderes da igreja, né? E nós já vimos que um pastor ele não pode receber mega salários em cima de um povo humilde, pobre. Ele não pode estar aí usufruindo de riquezas, né? E aí eu quero falar aqui o que o pastor não pode. Eu tenho visto o pastor, vários pastores, né? Ou líderes, padres, etc., com saudade do tempo do passado. Aí eles falam, antigamente não era assim, antigamente não era assado, a gente podia gritar, bater na ovelha, hoje tem que passar metiolate sem álcool, né? Porque senão a ovelha chora, né? Mas eles não querem voltar ao passado, porque essas ovelhas mimimi, que eles chamam, são as ovelhas que sustentam eles, que pagam os megas salários deles. Porque antigamente eles andavam a pé, eles andavam de bicicleta, eles pegavam roupas no bazar da igreja. Veja se eles querem voltar a isso. A isso eles não querem. Hoje tem todo ar-condicionado, todo um conforto. Alguns têm até segurança, para ir até perto de casa com segurança. Ou às vezes fica 24 horas com segurança. Parece até que é autoridade política. Então, eles não querem voltar a isso, mas querem que os membros trabalhem como antigamente. Se matem como voluntário como antigamente. Mas eles não querem viver como antigamente. Eles querem andar com seus carrões, viajar de avião. Antigamente eles não faziam isso. Então você que é saudosista, volte também a viver dessa forma. Volte também a comer arroz com mortadela. Volte a andar de bicicleta, fazer suas visitas de bicicleta. Então seja saudosista, mas em tudo. Não só para aproveitar ao máximo o trabalho dos voluntários. Tá bom? Então você não pode ser saudosista só para explorar os outros. Reduz o teu padrão de vida e volta a viver com o salário que você vivia. Tá bom? Vamos lá. Então, um pastor também não pode ser mentiroso, em hipótese alguma. Um pastor não pode armar armadilhas para o membro, para a ovelha.
Eu lembro de uma história de que um pastor foi pregar e ele disse assim: irmãos, abram vossa Bíblia no livro, em Salmos, no capítulo 322. Não existe o capítulo 322. E quando os irmãos ficaram procurando o capítulo 322 em Salmos 322, né? Ninguém achou. E ele disse: como é que vocês não conhecem a Bíblia? Como é que vocês não estudam? E tal, e tal, e tal. Então um irmão lá teve coragem de levantar a mão e falou: desculpa, pastor, porque a gente aqui acredita muito no homem de Deus. E se o senhor disse que tem o Salmo 322, a gente acredita mais que a gente não viu que tem o Salmo 302 do que um homem de Deus mentir, armar uma armadilha. Um outro caso também foi um pastor que chegou para um diácono e disse: olha, irmão fulano, tem uma vaca voando, olha pela janela. E o irmão, aquele diácono, tinha uma certa deficiência e ele foi correndo ver a vaca. Mas quando ele foi ver, não tinha vaca nenhuma voando. E o pastor disse: como é que você é tão ingênuo? Como é que você não percebeu que a vaca não pode voar? Ele disse: pastor, eu prefiro acreditar que uma vaca pode voar do que o senhor armar uma armadilha para mim. Então o pastor não pode ser mentiroso. O pastor não pode brincar. A função pastoral ela é tão séria quanto um ataque cardíaco. Temos que tomar cuidado com isso. Evite de fazer piadas. Evite um linguajar chulo demais, né? Então tomemos cuidado. Não pode ser um pastor mentiroso. Tá bom? Um pastor não pode se sentir dono das pessoas, exigindo coisas absurdas. Lembro de um exemplo também em que um diácono veio até os seminaristas da igreja e falou para eles assim: olha, está aqui o contrato, para vocês continuarem sendo seminaristas, vocês têm que assinar esse contrato. E quando os seminaristas leram o contrato, estava escrito: vocês têm que fazer tudo o que o pastor mandar, nesses termos. Vocês têm que fazer tudo o que o pastor mandar. Ou seja, a partir dali não importa se o que ele falasse tivesse certo, tivesse errado, ele passaria a ser um ditador em cima daqueles seminaristas que estavam ali sonhando em ter um ministério, sonhando em se formar. E aquilo foi um escândalo para os seminaristas. Como é que um homem de Deus pede algo desse tipo? E aquilo fez com que o conceito daquele pastor fosse lá no sapato dos seminaristas. Porque eles viram que ou ele estava armando uma armadilha para ver quem é que ia assinar ou que não ia, ou ele estava querendo ser rei em cima daquelas pessoas. Agora você vê a pessoa pedir para assinar um contrato que ele é obrigado a fazer tudo o que o pastor mandar. Isso é dominar sobre as pessoas, como Pedro falou para não fazer. Então isso também o pastor não pode fazer. Se ele escolheu alguém para ser seminarista, para ser membro, não importa. A ovelha é de Deus. Ele não é dono das ovelhas. Ele não é dono, mesmo que ele tenha construído, comprado o terreno, mesmo que ele tenha construído com as próprias mãos as paredes, mesmo que ele tenha colocado o dinheiro do próprio bolso, ele não é dono do corpo de Cristo. As ovelhas é que são o corpo de Cristo, é que são a igreja. Então o pastor não pode se sentir dono das pessoas. Vamos ver aqui também que o pastor não pode. Ah, sim. Bom, nesse sentimento de querer ser dono das pessoas, acontecem casos absurdos que eu vi,
que eu conheci, que eu fiquei sabendo. E um deles foi que a liderança, ela monitorava todos os locais da igreja, por câmeras, por áudio e por X9, pessoas que eram informantes, né? X9 é uma linguagem um pouco chula aí do tráfico, né? Mas é como a gente aqui do Rio de Janeiro conhece. Então lá tinha um diácono lá, que ele fingia que trabalhava, mas na prática ele ficava tirando foto das pessoas, dos outros funcionários, ele fazia relatórios falsos das pessoas, aqueles que ele não gostava, ele fazia relatórios falsos e enviava para o pastor. Esse vai se perpetuar lá, a não ser que Deus o tire. Por quê? Porque na cabeça daquele pastor, aquele que é fiel. Porque é fiel não a Deus, é fiel à liderança. Mesmo que o cara esteja falando mentiras. Ele que era para estar trabalhando, ele embroma o dia inteiro. Mas aquele que já fez o seu trabalho, tá ali às vezes descansando, tá ali, já acabou, ele ia lá, filmava, ele fazia relatório e enviava para a liderança da igreja a fim de queimar aquela pessoa que ele não gostava. Um pastor não pode fazer dessa forma. Isso vai atrair a ira de Deus para você. E você não está vendo que quem é Judas, quem trai os outros, vai trair você também. Ele não te ama, não. Ele ama, é o cargo dele, é o salário dele. Porque já está velho, ele não tem outra coisa que ele possa conseguir. Então ele está ali fazendo a tua vontade, mas se precisar ele te trai também. E às vezes era um cara que já foi acusado de cantar a mulher dos outros, de tentar seduzir a mulher dos outros, e ninguém fez nada. Sabe? Então, um pastor não pode agir dessa forma. Tá bom? Vamos lá. Um pastor não pode humilhar pessoas em particular. Quando há muitos boatos de abusos pastorais, isso deve ser investigado por uma comissão da própria igreja. É por isso que você não pode fazer parte de uma igreja que tem um dono. É o cara que fundou a igreja, é ele que manda em tudo, é ele que assina tudo, e é do jeito que ele faz e ninguém questiona. Ele troca de mulher quantas vezes quiser, ele abusa e não está nem aí, ninguém questiona. Mas numa igreja séria, tem uma diretoria, tem uma comissão, tem isso, tem aquilo, que vai apurar. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque às vezes você só vai conhecer uma igreja quando você conhecer os bastidores daquela igreja. Você só vai conhecer um líder quando você conviver um pouco com ele e saber como ele trata as pessoas. Saber quando é que ele fica nervoso, o que ele faz. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E estou falando de homem, mas é homem e mulher também, porque agora a mulher exerce em posições de liderança também. Mulheres que massacram os outros, trabalham com o sapato no pescoço dos outros. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso não pode. Vai atrair a ira de Deus para você. Melhor, se você está fazendo isso, para com isso. Porque vem pessoas de longe para a igreja, com a esperança na igreja. A pessoa já não tem mais esperança em nada. A única esperança dela é ir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Se ela vê esse tipo de coisa, é claro que no culto ninguém vai mostrar isso. Mas nos bastidores, muitos locais acontecem isso. E eu sei que tem os locais que Deus aprova, mas tem muitos que Deus não está aprovando isso não. Então vamos tomar cuidado, porque se for um filho teu que for para esse lugar, você não vai querer. Bom, vamos lá. Essa aqui. Um pastor não pode se eximir da responsabilidade
de Deus abençoar o membro quando ele pede dízimos, porque a Bíblia fala lá em Malaquias, capítulo 3, que Deus abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas sobre a vida do dizimista fiel. Muitos esquecem essa parte, nem tocam no assunto, a não ser quando é para incentivar a doação. Mas quando o fiel não recebe nada daquilo, quando ele está passando por vacas magras, aí não aparece ninguém para ir lá e justificar, para ir lá e cobrar ou devolver, já que Deus não honrou lá o voto do camarada, não honrou lá a devolução do dízimo, né? Outro dia eu vi um pastor falando na televisão que se o cara pagasse aluguel, que era para ele tirar um mês do aluguel e dar para a igreja, porque a igreja, que aí Deus ia dar para ele uma casa própria. Esse cara, pô, tá de brincadeira. Ainda que uma só pessoa não recebesse aquela proposta, ele deveria devolver o recurso daquela pessoa. Mas ele não está nem aí, ele quer que chegar o recurso no bolso dele. Porque se você pega R$100 de 1 milhão de pessoas que está assistindo pela televisão, é uma fortuna incalculável. E aí eles vivem felizes da vida, porque estão cheios do dinheiro. E tudo aqui nessa terra que causa felicidade ao homem, o homem carnal, compra-se com dinheiro. Por isso eles estão sempre felizes. Por isso eles dão glórias a Deus. Porque a rede deles, a armadilha deles, está funcionando. Mas quando o fiel não recebe, o fiel deveria ir até a sua liderança e falar: olha, Deus não está cumprindo o que ele prometeu aqui. As janelas do céu abertas, as bênçãos sem medidas, que não tem aonde guardar. Então o membro ele tem que cobrar da sua liderança. Aí sim, eles teriam mais responsabilidade na hora de falar, de pregar. Mas eles prometem o que querem e depois ninguém procura, né? Com exceção de alguns que até processam, né? Então eles têm que ser responsáveis sim pelas janelas dos céus abertas também. Não só por receber os dízimos, não. Tá? Outra coisa, um pastor não pode abandonar os seus idosos. Os seus não, os de Deus. Um pastor não pode abandonar os idosos de Deus. Pessoas que serviram a igreja por muitos anos, mas agora estão com 80, 90 anos, estão acamadas, estão em casas e não podem ir até o templo. Mas todo mês, de maneira sagrada, a pessoa envia o dízimo, envia a oferta. E uma vez ou outra, talvez, quem sabe, façam uma visita àquela pessoa. Se ela morar em área de risco, então nem pensar. Se morar em área que tem barricada, eles não vão de jeito nenhum. É raríssimo alguém ir. E aquela pessoa fica lá, às traças. Aí depois eles vão cobrar: não deixei de congregar. A pessoa não tem como ir. Aí a pessoa fala: poxa, compra um ônibus. A igreja pode. Vem buscar os idosos nas casas. Para isso não tem dinheiro. Tem dinheiro para comprar terrenos. Tem dinheiro para embelezar, trocar o mármore. Tem dinheiro para fazer um monte de coisa. Mas para comprar um micro-ônibus, para ir buscar os idosos, para ir à igreja, isso não tem. Deixa os idosos lá na casa dele, lá, que não dá trabalho. Né? Então isso não pode. Você não pode abandonar os seus soldados, os soldados de Deus. Mesmo que eles sejam idosos. A não ser que a pessoa esteja na cama de um hospital. Aí você vai lá visitar ela, né? Se você não tiver medo de pegar doença, né? Claro, que tem muitos aí que tem medo de pegar doença. Só vai quando a pessoa tá em festa. Né? Outra coisa que não pode, pastores não podem usar o microfone como luvas de boxe para bater nos seus desafetos. O púlpito, se ele virar um lugar de lançar setas inflamadas, setas que vai atingir
pessoas que eles querem, além de ferir essas pessoas, vocês vão ferir também outras pessoas que não têm nada a ver com os desafetos de vocês. E pessoas que vêm de quilômetros de distância com a esperança de que eu vou na casa de Deus, vou ouvir uma palavra de Deus. Aquela pessoa às vezes passou a semana desesperada. A pessoa está com inúmeros problemas. E aí Paulo disse, prega a palavra. A pessoa está ali com sede da palavra. Ela não tem tempo de ouvir a palavra. É uma pessoa pobre. Pega o metrô às 5 da manhã, 6 da manhã, o trem, e vai com a marmita ali para trabalhar, volta perto da meia-noite, tem os filhos para cuidar. A esperança da pessoa no domingo ouvir uma palavra de esperança, como o profeta Abacuque, de entrar no templo e se sentir reconfortável. Aí você chega lá e ficam lançando setas, dados inflamados. A pessoa sai dali ferida, aquilo nem é para ela, mas ela sente que é. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas vocês colocam um jugo mais pesado ainda. A pessoa está perdendo a alegria de ir à casa de Deus. E vocês têm que parar com isso. Prega a palavra de Deus. Se você está com problema com alguém, não desconta no corpo de Cristo, não. Vá até a pessoa e fala. Não desconta no corpo de Cristo. Como se você fosse um rei, um ditador, um Hitler da vida. Então isso não pode. E tudo isso eu estou falando para você não atrair a ira de Deus para a sua vida, e nem eu para a minha. Porque se o homem pecar contra outro homem, Deus pode ser o mediador dele. Agora, se um homem peca contra Deus, quem vai ser o advogado desse homem? Não tem. Então o pastor não pode ser ganancioso. Eu lembro que infelizmente, eu já fui de várias igrejas. E uma vez eu fui numa das igrejas chamadas Assembleias, né? Não vou dizer qual, claro, né? Mas eu fui numa e estava começando a ver coisas assim estranhas. Mas eu ainda era muito novo na fé, então eu estava meio confuso. E tinha um pastor lá que ele era itinerante. Ele rodava em todas as assembleias e ele vinha falando de cura. Então a igreja lotava, porque um monte de gente doente. Mas lá ele só falou de dinheiro a maior parte do tempo. E ele disse que Deus tinha dito a ele que Deus daria 100 vezes mais em 30 dias tudo aquilo que as pessoas colocassem naquele culto e nos outros 2 cultos que iriam acontecer. Que eram 3 dias de conferência. Então ele mandou a pessoa colocar o que tinha ali e nos outros dias trouxer o quanto ela queria que Deus multiplicasse 100 vezes mais. Então se a pessoa tinha uma dívida de 10 mil, ela colocava 100 reais, Deus ia multiplicar 100 vezes mais e em 30 dias, ainda deu prazo. Só que depois, quando acabou dali, ele entrou na sua Land Rover, e eu vi ele entrar na Land Rover, e foi embora, sumiu, nunca mais voltou. Depois de uns 2, 3 anos ele deve ter voltado lá, que o povo já esqueceu. É igual promessa política, né? Ele faz isso em todas as igrejas, depois de 2 anos ele volta lá de novo. Que aí o povo já esqueceu. Então isso também não pode. Você vai atrair a ira de Deus para você. Uma outra coisa que eu vi também, esse caso eu vi também, foi aí numa famosa igreja em Nova Iguaçu, muito famosa, com programas de rádio, com uma banda de música muito famosa, né? Para a direita, perto aí da linha do trem. Então, lá foi um camarada, um americano, eles trouxeram um americano, e lá era o seguinte, era 40 minutos de pregação para fazer você dar a oferta e mais 1 hora de pregação depois. Você saía de lá perto das 11. E eles trouxeram um pastor americano que cantou, que tocou no teclado.
E no final o cara fez uma campanha. Ele falou que Deus daria o dom da prosperidade para quem fizesse uma oferta de R$1.000. Olha o absurdo. Onde você vê Jesus fazendo isso? Onde você vê os apóstolos fazendo isso? Em lugar nenhum. Então isso também não pode. Aí, bom, como eu não tinha fundos, né? Continuei pobre. Mas quem tinha os R$1.000 foi lá e deu. Mas lá pro final da feira, ou melhor, pro final do culto, ele viu que muita gente não foi à frente dar os R$1.000, ele baixou para 250, né? Aí esta mula que vos fala foi lá, porque eu era novo na fé, eu não entendia quase nada. Isso já tem aí uns 15, 20 anos. E me levou os 250. E nada. Ó, nunca mais eu vi. Você não acha o cara nem para cobrar o que ele prometeu. Você não tem acesso a ele. Então isso também não pode. Numa outra igreja, que eu também fui conhecer, essa já na Avenida Suburbana, até hoje está lá uma construção enorme, chamam de igreja, uma construção enorme, né? Muito famosa aí pelos escândalos, né? Inclusive até agora estão processando aí o dono aí. Lá eu vi o camarada colocar 10 pedras no altar, que eles chamam de altar, né? Altar, e ele disse que aquelas 10 pedras elas vinham de Israel. E quem pegasse uma daquelas pedras iria abrir a sua própria loja. Só que para pegar uma daquelas pedras, você tinha que fazer um sacrifício. Porque segundo aquele bispo, Deus só responde quando tem um sacrifício. Como foi com Salomão. Quando Salomão ofereceu 1.000 bois. Quando Gideão ofereceu o segundo boi. Então você tinha que fazer um sacrifício de R$10.000 para pegar uma pedra daquela, e Deus te daria condições de formar uma loja, abrir uma loja, um comércio. Só que ele percebeu que ninguém anda com R$10.000 no bolso, e então ele mudou e disse: pode passar um cheque se você quiser. Na época existia cheque. E aí apareceu um, foi lá, deu o cheque, pegou a pedra, e aí depois que um foi, efeito manada. Aí foi outro lá, botou outro cheque, o outro botou outro cheque, as 10 pedras foram embora. R$100.000 em 10 pedras. Ora, se as pedras de Israel fossem abençoadas, não estariam em guerra lá, né? E eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, Jesus nunca fez isso. Então tomem cuidado, um pastor não pode fazer esse tipo de coisa. O outro, em outra igreja, fazia com uva. Você comia uma uva que ele dava, então se tivesse, a cada semente era R$20. Se tivesse a tua uva que você pegou, tivesse 5 sementes, tu tinha que dar R$100. Porque eles iriam plantar aquela uva, aquelas sementes, e ao passo que crescesse, você receberia uma bênção. Meu Deus, um pastor não pode ser assim. Então temos que tomar cuidado com essas coisas, porque tudo isso está fazendo as pessoas perderem a alegria. Às vezes eu vou convidar um parente para ir numa igreja e o cara fala: pelo amor de Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na Bíblia, mas pô, esses caras aí, cara, não dá para mim. Não dá. E às vezes você, quando consegue levar, você passa vergonha. Então tome cuidado. Outro dia desse eu estava cortando o cabelo, agora há pouco tempo, e uma senhora lá, a esposa do barbeiro, estava dando graças a Deus que uma parente dela estava indo numa igreja desse tipo. E eu falei: não vou aguentar não, vou ter que falar. Falei: senhora, lá acontece isso, acontece isso, acontece isso. Pelo amor de Deus, abre os olhos dessa pessoa, antes que essa pessoa arranque tudo dela. Lá eles abusam espiritualmente das pessoas, humilham as pessoas,
fazem as pessoas trabalharem a semana inteira, de graça, sabe? E quando vão contratar, aí eles terceirizam de fora. Então toma cuidado, e quando muito, ajuda com uma cesta básica de R$100, R$120, sabe? E ainda fazem propaganda daquilo para receber mais dinheiro, né? Dizem que até há muita riqueza na miséria. A pessoa distribui 35 cestas básicas, faz uma propaganda enorme e recebe R$1 milhão para doar aquilo ali. Porque ele não diz que foi 35 cestas básicas, né? Ele faz a propaganda. Então o pastor não pode fazer isso. Se você é temente a Deus, toma cuidado. Essas coisas vão te arrebentar. A ira de Deus pode vir sobre você. E estou falando isso com muito temor. E procurando tomar cuidado para não cair nessas coisas. Eu gosto muito do exemplo do Billy Graham. O Billy Graham, quando ele começou a pregar, ele fez 3 regras para ele. 2 eu lembro bem. A primeira era, ele criou uma organização para cuidar de todas as ofertas que ele recebia. E ele passou a ser um empregado, recebendo salário fixo daquela organização que ele criou. A outra decisão que ele tomou foi de nunca ficar sozinho com uma mulher. Ao ponto de ele chegar no elevador. Se tivesse só uma mulher, ele não entrava. Se ele estivesse no elevador e entrasse uma mulher, ele saía. E o Billy Graham morreu perto dos 100 anos e não temos um escândalo sobre a vida do Billy Graham. A outra regra que ele fez agora eu não me lembro bem. Mas essas 2 são fortes, né? Pastores aí dizem até que ele fez um gabinete, não sei se foi ele ou se foi outro, um gabinete que era todo de vidro, onde você podia ver tudo o que acontecia lá dentro. Transparência total. Então são pessoas sábias e nós devemos aprender com ela. Tá bom? Pastor, você que já está numa igreja, você que vai ser consagrado, você que vai entrar numa igreja, você que prega de maneira como um evangelista, toma cuidado. Toma cuidado porque você não é um profissional. Você não é um lanterneiro, não é um contador, não é um médico. Você está representando Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você seja um exemplo de pessoa irrepreensível, como foi o profeta Samuel, lá no capítulo 12. Depois dá uma lida lá, quando Samuel fala assim: de quem eu tomei alguma coisa? De quem eu roubei alguma coisa? E o povo disse para ele: você não nos roubaste em nada. Que Deus te abençoe.